pra cima. Hoje estamos aqui conversando com você sobre a questão da mentira, especialmente a mentira na família. Por que a mentira acontece? Como é que ela afeta esse núcleo familiar? Um núcleo que ele deve ser e ele existe para ser um núcleo de proteção e de segurança, né? Mas, de repente, uma situação de mentira, ela é capaz de romper essa questão, essa segurança, esse porto seguro. Por que a mentira acontece, gente? O que leva uma pessoa a mentir? Tem vários fatores, né? Você pode ter um componente patológico, talvez ele seja o preponderante. Acho que também passa pelo fato da pessoa não querer assumir as consequências das suas próprias atitudes. Uhum. E aí, diante de uma situação em que ela vai sofrer algum tipo de prejuízo, seja lá de qual ordem for, ela prefere usar o expediente da mentira, né? Mesmo a mais pequena que seja, para poder escapar ileso, digamos assim, e não se ver prejudicado. Uhum. Minha psicóloga, Pois é, esse tema é tão interessante, gente. Lacan vai fazer uma diferença entre verdade e saber, né, na psicanálise. Então ele fala que a verdade é uma coisa ligada ao consciente. E o saber é algo ligado ao inconsciente. Ok. Então, o que é isso? É que a verdade, para aquele sujeito que emocionalmente tem algumas situações onde ele viveu, onde ele vivenciou no seu desenvolvimento familiar algo desestruturante, quando ele se vê diante de algum fato onde ele se sente intimidado, inferior, né, ou de alguma forma rejeitado, avaliado, ele usa então mecanismos primitivos da infância. Ele vai lá na infância onde aquilo não deram limite nele, não foi barrado, onde não foi realmente dado um corretivo, um limite. Ou até ensinado e estimulado, né? Isso. Através das mentirinhas. Diz que eu não tô. Isso. Depois. Isso. Ou então, pede aquilo pro pai, pra mãe, não, vou te dar sim. E não dá, porque a dificuldade do pai é dizer, não vou te dar, porque não está na época de dar presente, porque não está na hora. Porque eu não posso. Porque eu não posso, porque eu não quero, né? E ficam iludindo, né, a criança. Então, esse sujeito adulto, ele vai retornar, claro que é um movimento inconsciente, a esses núcleos que estão lá, né, primitivos, e como uma forma de negação, ele vai negar o quê? A realidade. Ele não suporta lidar com a realidade. É claro que existem mentirosos compulsivos, como, por exemplo, o pessoal da dependência química, né? Os adictos mentem muito. Existe o mentiroso que é da estrutura perversa, né? Que é o cara que, em troca daquilo que ele quer, ele faz qualquer negócio, ele vai dizer, ele vai fazer qualquer coisa, mas ele vai conseguir, né? Então, existem camadas, né, classes de mentirosos, né? Então a gente vai dizer, tem aquela mentirinha bobinha. Eu não sei se existe mentira bobinha, né? Mentira bobinha. Eu acho que mentir é mentir, né? E a criança, ela vai crescer vendo aquilo, e eu não acho interessante, não. E essas pequenas mentiras, elas são capazes, essas mentirinhas, né, do dia a dia, que a gente acha que elas são inofensivas, a mentira branca, como alguns chamam, né? Essa coisinha que, não tem importância, tá? Elas podem moldar um caráter mentiroso na criança? É possível? Não sei se moldar um caráter mentiroso, mas eu acho que pode estabelecer uma estrutura mentirosa na vida do indivíduo, que se desdobra para outras instituições sociais às quais a gente se vincula ao longo da nossa trajetória de existência. Então, o garoto que vê os pais pedindo para ele contar uma mentira, dizer que não está, ele vai contar algo do gênero na escola, em relação ao dever de casa, por exemplo, a ausência de uma prova. Eu, como professor do ensino básico, da educação básica, a gente acompanha, às vezes,
muitos casos dessa natureza. Né? Eu acho que também tem um desdobramento social, né? A corrupção, ela se baseia numa mentira também. Né? Na ideia de que alguma coisa custa tanto, né? E que isso permite a alguém oferir legalmente um lucro, dinheiro, quando na verdade o valor poderia ser muito mais baixo. Gente, vem aí o caso da Petrobras, ou então essas situações cotidianas, né, da sonegação do imposto, da cervejinha do guarda para não multar o carro. São situações todas em que você está lidando ali no limite com a mentira em primeira análise. Colossenses, o apóstolo Paulo fala uma coisa assim, um conselho. Ele: não mintais uns aos outros. Ou seja, se ele dá esse conselho, é porque não adianta. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que nós, os cristãos, nós achamos que através da salvação, através da regeneração, através de uma vida santificada, nós estamos livres. Ilesos. Isso não toca na minha vida, porque aí a gente só vê aquele tipo de mentira que a Lívia falou, a mentira patológica, a mentira, como dizer assim, a mentira doentia, a mentira grande. Só que aí o apóstolo Paulo fala: não mintais uns aos outros. Por quê? Porque vos já despisto do velho homem. Ponto. Você está entendendo? Então, a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza adâmica, ela está relacionada, intimamente relacionada com a mentira. E disso aí não dá para se fugir. Vai explicar sociologicamente, vai explicar psicologicamente, vai na palavra de Deus. Não minta, porque você já se despiu da roupa do velho homem. Ou seja, mas eu já alcancei um corpo glorificado, uma vida de santidade absoluta? Não, eu prossigo nessa caminhada, né? Então, enquanto eu prossigo nessa caminhada, eu tenho que ter esse cuidado e eu tenho que ter esse olhar atento, que eu vivo numa vida de mentira, num mundo de mentira. E tem uma coisa, né, Raquel, do comportamento humano, que é assim, é muito fácil a gente perceber, a gente tomar conta e cuidar daquilo que o outro faz. Sim. A gente percebe com uma facilidade enorme aquilo que o outro faz, mas aquilo que a gente mesmo faz é muito mais difícil da gente perceber, né? É a história do espelho. O outro está na minha frente, eu estou vendo sempre, mas eu não estou me vendo, eu só me vejo quando eu estou na frente do espelho. Se eu não tiver um espelho, eu tenho mais dificuldade de me enxergar, né? Isso é uma situação que ela serve para 300 coisas na nossa vida, porque a nossa tendência é só prestar atenção no outro. E tem uma coisa que a Lívia estava comentando há pouco, essa questão do comportamento inconsciente, que é outra coisa muito forte, né? Porque, como é que é a história, Lívia? O saber, né? Do inconsciente. A gente sabe alguma coisa e a gente sabe aquela coisa, e quando a gente já está aqui numa realidade da vontade de fazer, a gente faz conforme a gente conhece, conforme, vamos dizer assim, o saber, o nosso conhecimento. Mas quando isso está efetivamente introjetado na gente, já se torna inconsciente. A gente faz automaticamente, né? Inculcado mesmo no ser humano, a gente já faz automaticamente. Isso serve para o hábito de mentir e isso serve para o hábito de não mentir. Né? Porque quando já é inconsciente, às vezes as pessoas estão tão habituadas com essa história que elas já mentem assim, e aí talvez essas questões das pesquisas que vêm, né? Já é automático, a pessoa em 10 minutos ela já mente 3 vezes, porque é tão natural, é tão comum, é tão... mas vamos então perguntar o seguinte: para quê? Né? Não é por quê. Vamos esquecer o porquê, porque o porquê, segundo a psicanálise, está na consciência. Mas para quê? Para que a gente vai tentar dar conta de responder, né? Para que a pessoa precisa... Para que eu preciso mentir? O que eu ganho com isso? Vamos tentar responder essa pergunta. Porque é aí que mora o sintoma. O que eu ganho? Talvez não exatamente o que se ganha, mas o que deixa de perder. De perder. Ou o que eu perco.
né? O que eu ganho ou o que eu perco com isso? Ou que se expõe e que eu não quero que seja exposto. Isso, né? Então, é uma posição narcísica, mentir? Quero que o outro saiba que eu não posso, eu não quero que o outro saiba que eu erro, eu não quero que o outro saiba que eu sou limitado, eu quero passar a imagem para o outro, inclusive dentro da família, né? Que eu sou o cara. Eu tenho poder. Mas para se construir isso, e você falou em estrutura, muito bem falado, né? Isso cria uma estrutura patológica. Então, a questão é que pode começar com mentirinhas, né? Mas pode evoluir. E aí esse sujeito pode se manter, inclusive a gente vê isso em cargos públicos, como você falou, a gente vê isso em situações de trabalho na empresa, aquele cara que é o puxa-saco, que é um mentiroso, que inventa para ele se dar bem, para prejudicar os colegas. Por quê? Porque ele é incompetente. E ele não sabe, ele não tem, ele está tão doente que a forma dele patológica de lidar com a inferioridade dele é uma construção sobre algo que não existe, né? Algo que não tem consistência. E exatamente porque se constrói se constrói uma base frágil, né? Se constrói na areia e não na rocha, que isso pode diluir a qualquer momento e gera mais insegurança ainda, né? A qualquer momento. Queridos, existe diferença entre mentira e omissão da verdade? Será que existe diferença entre mentira e omissão da verdade? Como é que a mentira, ela impacta o relacionamento dentro da família? O que ela ocasiona dentro desse contexto familiar? Logo depois do nosso intervalo comercial, tá bom? Quero ir para esses temas com vocês. Vamos lá. Cabeça pra cima.